Olá, Doug por aqui. Eu te ajudo a rentabilizar o seu capital, você multiplicar o seu capital no mercado financeiro para você antecipar a sua independência financeira. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você consegue planejar a sua rentabilidade no mercado para você conseguir atingir a sua independência financeira muito mais rápido, exatamente. Planejar a sua rentabilidade, ela pode sim ser planejada e esse vídeo eu vou mostrar como você pode fazer isso. Mas antes de mais nada, eu quero aqui trazer um assunto que é o que é a independência financeira. Basicamente, independência financeira é você ter um capital suficiente para que esse capital pague as suas contas, seja lá quanto é o capital, mas você tem um dinheiro e esse dinheiro gera frutos, sejam eles dividendos, sejam eles aluguéis de fundos imobiliários, por exemplo, ou aluguel de imóveis, ou aluguel de qualquer um galpão que você tenha, seja ele fruto de rendimentos de um fundo de investimento, não importa muito aqui nesse momento. O conceito é, você tem um capital e esse capital gera frutos suficientes para você pagar as suas contas para que você não precise efetivamente trabalhar, tá? Esse é o conceito de liberdade financeira, o conceito de independência financeira. Mas tem um ponto aqui que pouca gente fala e é um ponto que eu quero trazer aqui. Aqui são os níveis de independência financeira. O que é um nível de independência financeira? Lá em 2018, eu vou te contar como que eu cheguei nessa conclusão de níveis, tá? Lá em 2018, a gente teve o nosso primeiro filho, José Henrique, e nós trabalhávamos, a minha esposa era advogada, eu sou engenheiro de software por formação, na época ainda trabalhava com engenharia de software, e o nosso filho nasceu e nós vimos que nós tínhamos um trabalho gigantesco, né? A gente morava fora do Rio Grande do Sul, a gente morava em São Paulo e morava longe da família e éramos só nós. E aí a gente viu, cara, é um trabalhão gigantesco aqui. Então a gente pensou, cara, ou eu pego e incluo, né, uma despesa no nosso orçamento para contratar uma pessoa para efetivamente nos ajudar dia a dia, né? E aí hoje a gente tem uma pessoa também, desde lá até hoje a gente viu como é bom ter uma empregada todos os dias ajudando em casa e a gente colocou isso no nosso orçamento para efetivamente ter uma pessoa todos os dias lá nos ajudando. Só que o que eu pensei? Eu já era uma pessoa que investia o meu capital, eu já tinha um dinheiro aplicado, eu já tinha dinheiro ali dentro das minhas operações de renda variável, então eu já gerava ali uma renda, não era tão grande naquela época ainda, mas era uma renda que já gerava ali um fruto todos os meses. E o que eu queria, o que eu olhei para aquele dinheiro e pensei, bom, se eu tenho um dinheiro que já me gera uma renda, que já gera aqui uma previsibilidade de remuneração todos os meses, eu vou usar parte desse lucro aqui para pagar essa pessoa para nos ajudar. E aí que eu comecei a ver quão importante é você pegar o dinheiro que você tem e esse dinheiro gerar uma rentabilidade e você já começar a destinar uma obrigação para esse dinheiro. Então, olha só um exemplo. Você pode, por exemplo, começar a pensar, bom, se eu tenho X dinheiro, eu vou, por exemplo, dizer que esse X dinheiro aqui vai ser responsável por pagar o pãozinho da semana, ou pagar o meu plano de saúde, ou pagar aqui a escola dos meus filhos. Não importa muito aqui qual vai ser o seu objetivo do dinheiro. O ponto é você pensar em níveis, ou seja, você vai guardando dinheiro, você vai fazendo esse dinheiro trabalhar para você e efetivamente esse dinheiro vai já tendo destinos ali. Então, conforme o tempo vai passando, você tem condições de ter um capital suficiente para ir pagando a maioria das suas contas até chegar no ponto onde você tem todas as suas contas pagas efetivamente pelo dinheiro que você tem, para que daí você não precise efetivamente trabalhar para conseguir pagar suas contas. Esse é o conceito básico para que a gente fale de independência financeira e níveis de independência financeira. E o ponto é como que você atinge isso, né? Como que você consegue chegar numa independência financeira sem que você consiga saber quanto que o seu dinheiro pode render para você. É aí que muita gente acaba tendo visões completamente diferentes em relação à liberdade financeira e independência financeira. Tá? E eu vou trazer isso aqui. Quando a gente fala de independência financeira, eu perguntei esses dias para uns amigos e os valores são completamente diferentes um do outro. Um me falou, cara, eu para ter liberdade financeira eu preciso de R$1 milhão. O outro me falou, olha Douglas, eu preciso de R$5 milhões. O outro me falou, eu preciso de R$10 milhões. O outro me falou, olha, eu preciso de R$200 mil. Mas como que valores tão diferentes e pessoas que têm condições de entender que esses valores são completamente diferentes, como é que elas chegaram nesses números?
Muitas pessoas, quando estimam um valor muito grande, elas sequer têm noção de quanto aquele valor representa. Por quê? Quando você olha e você diz assim, cara, eu preciso de 10 milhões de reais, você muito provavelmente está pensando em uma rentabilidade muito baixa. E quando você diz, olha, eu preciso de 1 milhão de reais, talvez você esteja superestimando quanto aquele dinheiro pode render para você. Então, a questão aqui é um equilíbrio entre o valor que você tem acumulado e quanto de rentabilidade esse dinheiro pode gerar para você. Então, é sempre uma equação da seguinte forma: quanto maior a rentabilidade que você tem, maior é o dinheiro que você vai acumular nesse período e, consequentemente, menor é o tempo que você precisa para acumular dinheiro. Então, existe uma equação aqui que você precisa ter um alinhamento muito bem desenhado para que você consiga efetivamente mensurar quanto dinheiro você precisa ter para, de fato, ter a sua independência financeira. Então, aqui não vou nem entrar no detalhe aqui de quanto de dinheiro você vai precisar, porque cada pessoa ela tem uma realidade diferente. Porque, vamos lá, quanto maior a sua rentabilidade, né, quanto maior a rentabilidade que você busca, mais capital você consegue acumular e, consequentemente, menor é o tempo que você precisa para acumular aquele capital para você chegar no objetivo financeiro que você traçou. Isso é meio óbvio, né? Mas aqui tem um ponto extremamente importante. Pouquíssimas pessoas se preocupam com a rentabilidade. E esse é o ponto crucial na sua construção de capital para você conseguir acumular capital de forma muito mais rápida. Se preocupe com a rentabilidade. E agora eu vou te falar um fato que eu vou mostrar no final de como que eu cheguei nessa conclusão, que é a cada 1% a mais que você faz no mês. Então, se você faz 1% a mais de lucro do seu capital em um mês, esse 1% a mais representa um mês a menos de trabalho para você chegar lá na frente no seu objetivo financeiro. Vou mostrar depois aqui uma comparação para a gente entender esse racional, para você ver a importância que é você conseguir mensurar a rentabilidade que você está buscando nos seus investimentos. Então, lembre-se sempre que a rentabilidade ela é sim muito, muito importante. Muita gente bate, né, apenas na questão de você aportar dinheiro, mas o aporte em si ele é menos importante do que a rentabilidade que você tem. Por quê? O aporte, ele normalmente depende do fruto do seu trabalho braçal, né? Do seu trabalho, da sua profissão, para você guardar dinheiro. E isso muitas vezes é muito pesado. Tá? Então você pega, por exemplo, um profissional, você é um advogado, por exemplo, e você ganha 5 mil reais por mês. Você pegar 2 mil reais ou 1.500 reais do seu salário, do seu dinheiro e colocar no mercado, é muito mais doloroso, vamos pensar assim, é muito mais custoso. Você abre mão de certas coisas para que você guarde aquele dinheiro. Isso é um ponto. Agora, quando você consegue fazer com que o dinheiro que você tem lá trabalhe 1% a mais para gerar 1% a mais de rentabilidade, ele poupa para você o esforço de você ter que acumular com base no seu trabalho. Então sempre pensa nisso, se atenha à rentabilidade. E eu vou mostrar aqui como eu planejo a minha rentabilidade, como que eu faço para planejar a rentabilidade do meu capital para eu conseguir chegar e ter uma rentabilidade aceitável para pagar minhas contas, tá? Então vamos lá, para você fazer isso com segurança, né? Não adianta você pensar em simplesmente buscar uma rentabilidade que não tem condições de ser uma rentabilidade sustentável, né? Você precisa ter uma rentabilidade que seja sustentável no mercado para que você consiga crescer o seu capital de forma sustentável. Então imagina o seguinte, você tem lá, você vai acumulando dinheiro, você acumulou 100 mil reais, por exemplo, e aí você perde todo o seu dinheiro. Ou seja, não faz o menor sentido você ter trabalhado para acumular 100 mil reais e você simplesmente perde todo o seu dinheiro. Então precisa ter um cuidado muito grande em como que você faz isso, tá? Então eu levantei aqui 3 pontos cruciais para que, na minha opinião, são os pontos que eu levo em consideração sempre para que eu consigo chegar numa rentabilidade mensurável e uma rentabilidade que eu consigo planejar. Porque a única forma de você conseguir planejar a sua rentabilidade é se você efetivamente seguir esses 3 pontos. Tá? Então, o primeiro ponto é você
conhecer o mercado que você está investindo, que você está operando. Se você é um trader, um swing trader, por exemplo, conhecer aquele modelo operacional que você está operando, né? Se você é um investidor de valor, né? Um investidor que investe para longo prazo, conhecer aquelas ações que você está alocando seu capital, conhecer a fundo, conhecer as nuances daquele mercado. Se você investe em fundos, conhecer muito bem aqueles fundos, conhecer quais são os riscos, conhecer quem são as pessoas que estão por trás da gestão desse fundo. Isso pode te ajudar muito a você evitar colocar o dinheiro num fundo que talvez não renda aquilo que você esteja buscando. Então, ter muita atenção a isso é extremamente importante, porque senão você não consegue mensurar, né? Você não consegue mensurar. Então, a primeira coisa, conhecer o mercado que você está investindo. Seja renda fixa, se você está colocando seu dinheiro na renda fixa aqui no Brasil, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está falando aqui de mais de 13% de rentabilidade ao ano. Já te dá uma rentabilidade de praticamente um pouquinho mais de 1% ao mês. Claro que aqui eu não estou considerando inflação nem nada, estou apenas falando em valores aqui para a gente ter uma noção. Então, entenda a renda fixa, entenda, se você for colocar em renda fixa, entenda que quando a renda fixa começar a cair e você está totalmente alocado em renda fixa, você vai perder ali uma grande rentabilidade, né? De 13% começar a cair para o que já foi lá 2%, você simplesmente vai estar perdendo oportunidade. Então, conhecer o mercado, conhecer os ciclos que aquele mercado que você está alocando seu capital passam é crucial para você conseguir mensurar, tá? O segundo ponto, né, falando aqui de modelo operacional, né, no nosso caso aqui, no caso que eu sou um swing trader, né, uma pessoa que investe o seu dinheiro em modelos operacionais que encontram as oportunidades do mercado, eu simplesmente preciso entender tudo sobre aquele modelo operacional. Então, entendendo o modelo operacional, entendendo quanto esse modelo operacional consegue me gerar de lucro. Por quê? Diferentemente, quando eu opero o mercado, eu tenho como estimar uma expectativa de lucro, diferentemente de quando você investe em ações. Quando você investe em uma ação, em uma carteira de ações, você está considerando que aquela ação que você compra, ela vai subir, né? Então, quando você compra uma ação a R$10, por exemplo, você está esperando que aquela ação valorize. É assim que você vai ganhar dinheiro quando você investe em ações. Quando você investe encontrando as oportunidades, né? Investindo em operações, né? Você aloca e desaloca o seu capital, que é o que eu faço, que é a forma que eu efetivamente construí meu capital e venho operando meu dinheiro para efetivamente conseguir rentabilizá-lo a ponto desse dinheiro pagar minhas contas. Esse é o modelo que eu gosto de trabalhar e é assim que eu venho trabalhando. Então, falando em modelo operacional, é a forma mais eficiente de você conseguir mensurar a sua rentabilidade. Por quê? Um modelo operacional, ele tem um número estatístico. Então, estatisticamente falando, aquele modelo, ele tende a me dar uma rentabilidade de X%. Então, por exemplo, se eu tenho um dinheiro, esse modelo operacional, ele tem condições de me entregar tantos por cento de rentabilidade. Eu consigo, com base nisso, entender quais são os pontos fortes desse modelo, quais são os pontos de atenção desse modelo, quais são os pontos fracos, e aí eu consigo duas coisas extremamente importantes aqui, que é você conseguir potencializar os resultados positivos do seu modelo e mitigar os riscos dos pontos fracos. Isso aqui para mim é efetivamente a forma mais eficiente de você conseguir criar um planejamento de rentabilidade. Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho a planilha onde eu faço esse tipo de orquestração do meu capital para que eu consiga gerar um lucro extremamente condizente com o que eu busco, tá? E aqui o terceiro ponto é você ter uma alocação de capital condizente com o risco e o retorno daquele modelo, daquele mercado, daquela estratégia que você está usando. Então, esses 3 pontos, conhecer o mercado, conhecer o modelo operacional, né? No nosso caso aqui, falando de operações, você precisa conhecer muito bem o modelo e ter uma alocação de capital específica de acordo com o risco para cada um deles. Isso é crucial para você ter sucesso. Então agora eu vou te mostrar a planilha aqui para você entender isso melhor. Olha só, essa planilha aqui,
é uma planilha que efetivamente você pode considerar nos seus investimentos, tá? Você pode considerar esse tipo de distribuição aqui. Antes de você olhar isso aqui, eu vou explicar isso aqui rapidamente para você conseguir ter uma ideia, tá? O que é um modelo operacional? É justamente as regras. Eu vou deixar um card aqui. Se você por acaso não sabe o que é um modelo operacional, eu vou deixar um card aqui para você ver lá um modelo operacional, quais são as regras, como que funciona o modelo operacional, que são as regras para entrar e sair do mercado. Isso que você precisa entender, ou seja, as regras que compõem a condição de entrar e sair do mercado para efetivamente você apurar o lucro. Com base nisso aqui, ó, que eu falei justamente do ponto de você conseguir ter um número estatístico, você ter números de rentabilidade que aquele modelo pode gerar para você, eu chego em condições de mensurar uma expectativa de lucro mensal. Isso aqui é somente possível quando você consegue operar o mercado, quando você tem um modelo operacional. Tá? E isso aqui, se você não tem noção disso aqui, se você não sabe como chegar nesses números aqui, escreve aqui nos comentários. Isso aqui é oriundo de um backtest, tá? Nada mais é do que um estudo estatístico. Então, se você quiser saber mais sobre isso, escreva aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando sobre como eu chego nessa expectativa de lucro mensal médio aqui. Porque essa expectativa aqui é o que vai guiar todo o meu resultado no mercado. Então veja aqui, por exemplo, nós temos 3 estratégias aqui. Uma estratégia que tem um perfil mais arrojado, consequentemente ela tem aqui uma expectativa de lucro de mais de 7% ao mês. Aqui nós temos uma estratégia mais conservadora, que tem uma expectativa de quase 2%, 1,7%. E nós temos aqui uma expectativa, né, um modelo que tem uma expectativa de me dar moderado, né, de 2,8% ao mês, tá? E aqui nós temos o quê? Um capital, tá? Capital de 10 mil dólares aqui, e eu tenho aqui a distribuição desse capital, ou seja, dos 10 mil dólares eu vou trabalhar com 35% aqui no modelo que tem um perfil mais arrojado, tá? Onde eu vou buscar uma rentabilidade maior aqui em cima desse capital. Aqui, no modelo mais conservador, é onde eu vou alocar a maior parte do meu capital aqui, 40% do capital, eu vou alocar numa parte que ele tem um perfil mais conservador, tá? E aí, 25% aqui eu vou alocar no perfil mais moderado. Isso me dá uma expectativa de retorno mensal de 4%. Tá? E aqui uma expectativa anual de 48%. Nota que essa expectativa aqui, ela é uma expectativa bem interessante, né? Você fazer aqui praticamente 50% de retorno do seu capital ao ano. Claro que se você quiser ser uma pessoa mais arrojada, você pode, conhecendo o modelo que você vai operar, que você vai investir, que você vai trabalhar, você pode colocar mais ou menos. Então veja, por exemplo, aqui, se você trabalhar com 50% aqui e você trabalhar com 50% aqui e não ter nenhum tipo de exposição a esse modelo aqui que tem uma expectativa de 2, você tem aqui uma expectativa de retorno bem maior. Agora, pô, Douglas, eu quero ser um cara mais conservador, então eu vou trabalhar com 70% aqui e eu vou trabalhar com 30% nesse cara aqui e vou trabalhar com 0 aqui. Olha só como já diminui a sua expectativa, como também diminui o risco. Só que olha isso aqui, quando você tem a condição de planilhar aqui de acordo com o seu modelo operacional, quanto de rentabilidade aquele modelo operacional consegue te entregar, você consegue mensurar e planejar a rentabilidade que você está buscando no mercado. Isso aqui você não vê em lugar nenhum, tá? Isso aqui são coisas que eu trago aqui porque são coisas que eu faço, é assim que eu planejo o meu capital. Eu sou um cara que trabalho no meu capital privado, né, o meu capital. Eu tenho um capital público que a gente
trabalha aqui as operações, a gente trabalha aqui publicamente os resultados e a gente já fez ao longo do ano de 2023, agora a gente está em agosto de 2023, a gente fez quase 60% de rentabilidade do nosso capital. Tá? E esse capital aqui, tá? Ou seja, o capital que a gente tem publicamente é o capital que a gente faz as operações, a gente mostra como que eu venho trabalhando esses resultados. Agora, se você é uma pessoa que quer trabalhar aqui buscando uma rentabilidade dentro de um planejamento, a única forma de você conseguir planejar uma rentabilidade é se você conhece a fundo aquele mercado e você tem como prever quanto de rentabilidade esperada aquele modelo operacional tem para te entregar. Caso contrário, você não consegue. Caso contrário, se você compra ações, por exemplo, as ações tendem a valorizar com o passar do tempo, porém, você pode não ter a sorte de acertar o momento e você simplesmente passar por um período de queda muito grande. Consequentemente, você fica perdendo dinheiro naquele período. Diferentemente, um modelo operacional nosso caso aqui, de swing trade, você tem muito mais previsibilidade de quanto você consegue fazer de lucro no mercado. Isso muda completamente o jogo para você que é investidor. Então, pensa sempre nisso. Agora vamos lá, olha só. Lembra que eu falei que a cada 1% a mais de rentabilidade que você consegue fazer, você consegue, com esse 1%, a cada 1% mensal, você consegue antecipar um mês da sua liberdade financeira? Pois é, eu vou mostrar aqui quão diferente quão mais eficiente é você buscar uma rentabilidade maior. Olha só aqui no nosso exemplo, aqui, começando com R$5.000, você aportando aqui R$1.000 por mês, tá? Se você não quiser aportar, não tem problema, você pode fazer essa conta aqui, acessar uma calculadora de juros compostos aqui para você ver o resultado. 3% ao mês num modelo operacional em 5 anos. O que é 3% ao mês? É você ter um conjunto de regras, ter um modelo operacional que te entrega uma rentabilidade aproximada de 3% ao mês. Tá? Quando a gente opera o mercado, quando a gente consegue operar o mercado de forma profissional, de forma eficiente, de forma lucrativa, 3% ao mês eu estou sendo bem conservador, tá? Um bom swing trader, um cara que é um cara muito bom, ele vai fazer entre 5% e 8%, tá? Já um cara que está começando aqui no mercado, ele vai fazer entre 3%, 4%, vai chegar a fazer 5% ao mês, tá? É bem razoável, isso médio, né? Ao longo de um ano, você pega o resultado do seu ano, divide por 12 e aí você tem uma expectativa, né, média. Mas a gente tem pessoas que conseguem fazer muito mais dinheiro do que isso, dependendo do mercado que opera, dependendo do que ele opera, da forma como ele aloca o capital, como a gente viu na planilha, se ele trabalha um pouco mais exposto ao risco, enfim, 3% aqui é um resultado, uma expectativa bastante conservadora, tá? Então, só para você ter essa noção. Ao final de 5 anos, tá? Que praticamente toda a faculdade que você demora 5 anos, um período bastante razoável aqui para a gente conseguir mensurar isso aqui, começando com um capital bastante razoável de R$5.000 e buscando uma rentabilidade de 3%, você tem R$192.000 acumulados, tá? Deixa eu copiar esse valor aqui para a gente já ter esse valor aqui, tá? O que eu quero mostrar para você aqui, ó. Agora, se você trabalhar com uma rentabilidade buscando 1% a mais, você tem R$290.000. Olha a diferença, você tem praticamente mais R$100.000 aqui, ao longo do mesmo período, aportando a mesma quantidade de dinheiro, apenas conseguindo uma rentabilidade média de 1% a mais do que a rentabilidade inicial aqui de 3%. Olha como isso aqui muda o resultado final. Olha isso aqui, ó. No total, você teria aqui R$290.000. Isso aqui é o que muda o jogo para você. Agora eu vou mostrar para você aqui, ó, justamente a questão desse 1% a mais, quanto de efetivamente de resultado mês a mês isso gera para você. Olha aqui, ó. Lá na frente, se você tivesse acumulado os R$192.000 aqui ao longo, buscando 3%, olha só aqui, ó, 3%, quanto que você teria de lucro mensal aqui, ó? 5
R$ 5.700, tá? Depois que você tiver esse capital aqui, isso aqui já calculando depois de 5 anos, em cima do valor que você acumulou, se você estiver buscando aqui 3% em cima desse capital aqui. Você tem aqui uma média mensal de juros, né, de lucro das suas operações de R$ 5.700. Nada mal, né? Você está falando aqui de quase 3,5 salários aqui, os preços do salário atual, tá? O que é uma remuneração bastante interessante aqui para nossa realidade no Brasil, né? Muito advogado, amigo meu, que é formado, tem aí 2 especializações, não ganha esse valor aqui por mês, tá? E aqui, se você tiver um bom modelo operacional, você tiver uma boa gestão de risco, você tiver aqueles 3 pilares que a gente conversou, efetivamente você consegue trabalhar dessa forma. Agora, olha isso aqui, tá? Se você tiver 290 mil, que é efetivamente buscando 4%, que é buscando 1% a mais. Olha isso aqui, ó. Olha a diferença que você consegue. E aqui, ao invés de 3, você buscaria 4% aqui, no período de um mês, tá? Olha aqui, ó, você tem mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Isso aqui é o que muda o jogo, tá? Isso aqui é o que muda o jogo do investidor. Isso aqui é simplesmente o que vai fazer você ir para o outro nível. Isso é o que vai fazer você ter um resultado muito mais expressivo. E aqui tem um ponto importante. A gente não está falando aqui sobre você ter muito dinheiro, mas sim você conseguir trabalhar o dinheiro que você já tem. Veja que isso é muito importante. Quando você tem um capital X e você consegue fazer mais dinheiro em cima desse capital, buscando mais rentabilidade, você gera mais dinheiro. Então aqui não é você ser um cara trilionário, você ser um cara bilionário. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho amigos que têm um capital muito maior do que o meu capital e não fazem resultado em cima desse capital, tem o seu dinheiro na poupança, né? E efetivamente isso não vai fazer com que eles consigam ter uma tranquilidade financeira, porque se você não consegue bater a inflação, você simplesmente seu dinheiro vai perdendo valor ano a ano. Eu tenho amigos aqui no Rio Grande do Sul que têm fazendas, são granjeiros, tal. O cara tem um caminhão de dinheiro na casa de dezenas de milhões de reais e o cara não consegue fazer 5, 6% ao ano, porque o cara tem o dinheiro dele lá na poupança. Lá, assim, isso para mim é você não conseguir aproveitar e não conseguir ser inteligente o suficiente para você viver melhor com esse dinheiro que você já tem. E essa é a minha missão aqui, mostrar para você que você consegue ter liberdade financeira, independência financeira do seu capital, considerando que você seja eficiente, ou seja, você consiga gerar mais dinheiro em cima do dinheiro que você já tem. Então já avalia se inscrever aqui nesse canal se você gostou desse conteúdo e também compartilhe esse vídeo, tá? Porque tenho certeza que pode ajudar muito mais pessoas. E se inscreve aqui porque você vai receber as notificações dos próximos vídeos e no próximo vídeo eu vou mostrar para você como você pode potencializar ainda mais os seus resultados dentro do modelo operacional, tá? Usando o lucro do próprio mercado para você buscar uma rentabilidade ainda maior. Então, te vejo no próximo vídeo.